Vamos variar um pouquinho aqui na temática só. Vamos começar pelo sábado, todo aquele Pois cenário é. lá em São Bernardo. Aí você acabou de falar em ironia, tem outra ironia no sábado, né? Ele vai terminando, ele terminou onde começou, no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, né? Aliás, onde foi preso a primeira vez e preso pela última vez, né? O que eu queria ressaltar é que ele teve uma chance de fazer uma demonstração de democracia, de obediência às leis, às instituições, de se entregar às 5 horas da tarde, como havia oferecido o juiz Sérgio Moro, numa deferência especial a um ex-presidente, mostrar respeito aos tribunais, à justiça, às leis que o condenaram. Seria um ato de grandeza, né? Em vez disso, ele cedeu aos radicais, ou ele próprio quis mostrar que a sua origem é de agitador de massa e tal, agiu como se estivesse acima das leis, como se fosse mais igual que os outros, né? Teve, assim, em certos momentos daquele discurso de 55 minutos, a arrogância de príncipe. Ou seja, não ficou melhor para ele, ficou pior, né? Da forma como se portou, acusando a justiça, acusando as instituições. Eu não vou nem falar de imprensa, de mídia, porque aí o choro é livre, faz parte, né? Mas até aquela suposta missa, né, com o bispo aposentado, ele era de Blumenau, não tem mais diocese, Angélico Sândalo, um nome bem sugestivo também, atrás da faixa pro aborto. Ontem um sacerdote, depois da missa, se declarava escandalizado com essa postura do bispo. Mas, enfim, e todas as bravatas que a gente ouviu no sábado se traduziram em bravatas prometendo sangue, se traduziram em balões com tinta vermelha contra o prédio de Carmen Lúcia, que aliás não atingiram o apartamento dela, porque o apartamento dela é no topo do prédio, atingiram os apartamentos do primeiro, segundo, terceiro andar, né? E depois, num simbolismo, pessoas foram lá limpar o que os outros sujaram, né? O simbolismo desse país, alguns sujam, outros são obrigados a limpar. E apostaram lá nessa tarde de sábado que a Polícia Federal tivesse uma iniciativa, que isso fosse provocar tumulto, feridos, mártires, e a Justiça Federal não foi. Apenas a Justiça lembrou que poderia estar em jogo a progressão da pena, né? Que nessa pena, se a gente considerar só essa pena, de 12 anos e 1 mês, a progressão dá 1/6 da pena, 2 anos e 5 dias, né? Ou seja, 2 anos e 5 dias de prisão em regime fechado, mas eu estou me referindo só a esse primeira ação. Enfim, foi um dia tenso. O Brasil tem futebol no dia seguinte, com decisão dos campeonatos regionais, e parece que as decisões esvaziaram a tensão política, né? A gente nem ficou sabendo que houve uma troca de ministro da Fazenda, né? E o país nem vai sentir mesmo, porque está entrando o secretário-geral, que já foi secretário do Tesouro, que tem experiência no ramo, e tampouco se deu muita importância a algo muitíssimo importante que aconteceu no Rio de Janeiro, uma outra prisão, essa coletiva, de 149 militantes, mais 7 menores que foram apreendidos, fuzis, pistolas, granada, munição, 10 carros roubados, apreendidos. Foi uma grande operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, em que houve 4 mortos e nenhuma baixa na Polícia Civil. Enfim, esse foi o dia 7, né, dia do jornalista, e dia que marca também a abdicação do imperador Pedro I, meses depois de ter morrido um jornalista, Líbero Badaró, que na época se acusava o imperador de ter sido o mandante. Alexandre, vamos abordar as estratégias da defesa, porque tem dentre elas o próprio protagonismo do ministro Marco Aurélio Mello, prometido para quarta-feira que vem, né? Pois é, ainda está se discutindo essa segunda instância. Vamos ver se o Supremo vai se apequenar, como disse a presidente do Supremo, o que vai fazer o Supremo, né? Enfim, todas as estratégias da defesa ainda batem em algo que não aconteceu ainda, que são 6 ações
em que Lula é réu, né? 2 ainda tramitando em Curitiba e 4 em Brasília, denunciado em mais 2 inquéritos, né? Só para a gente lembrar, o próximo a vir é o sítio de Atibaia, depois vem pagamento do silêncio de Néstor Cerveró, depois vem dinheiro para Odebrecht para aplicação em Cuba, Venezuela e Angola, depois vem os caças suecos, a compra dos caças suecos, a medida provisória que favoreceu montadoras, e tem denúncias de organização criminosa, com Dilma, Gleisi, Paulo Bernardo, Vacari, e denúncia de obstrução à justiça naquele episódio de nomeá-lo ministro, né, para evitar o foro de Curitiba. Enfim, tem tudo isso pela frente. O trabalho da defesa de Lula vai ser praticamente não vai ser um trabalho só, vão ser 6 trabalhos aí pela frente. Bom, e politicamente, Alexandre, eu pergunto vislumbrando o cenário eleitoral, né? O que pode acontecer? Eu sei que é cedo, tal, mas quem que pode herdar alguma coisa aí de Lula? Pois é, parece que o PT está dando sinais de que já diminuiu um pouco, já amainou aquela vontade de não existe plano B, não existe alternativa a Lula, ele vai ser candidato ainda que esteja na prisão, mas isso é viver uma ficção, a lei da ficha limpa é muito clara, mais ainda é uma lei de origem popular, né? Então, em que o PT apoiou também. Então, está na hora de pensar em saída. A gente viu lá no Palanque o Boulos e a Manuela Dávila aí dividindo as bênçãos de Lula, e atrás, à espera, no segundo plano, o Haddad, né, que seria a alternativa do PT, né, e não se viu no Palanque nem Ciro Gomes, nem Marina Silva. Marina Silva, aliás, fez declarações aí sobre a necessidade de punição de corruptos, cumprimento de pena, essas coisas, né. Isso do lado da esquerda, do lado do PT. A gente está vendo aí que sem Lula as pesquisas, certo, vão mostrar o Bolsonaro, que estava em segundo, passar para primeiro, ainda crescendo por causa da radicalização, um em função do outro, os 2 extremos se impulsionam, né? Agora não se sabe que efeito terá a candidatura Bolsonaro com Lula na cadeia. E aí a gente ouve aí as pessoas mais sensatas procurando um centro, né, que os separe desse radicalismo de esquerda e de direita, e aparecem os nomes de Álvaro Dias, Geraldo Alckmin. Não está nada definido ainda, está tudo incerto. A única coisa certa, troca de ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento vai para o BNDES, e Lula é preso, e a economia parece que já está blindada disso, não aguenta mais, e o mercado continua tocando para frente. Pois é, a ironia do destino, Lula terminou por onde começou, no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Ele se tornou líder sindical, foi preso pela primeira vez lá e agora, de novo. Talvez seja a última vez, né? Ele perdeu a chance de se penitenciar das ofensas que seguidamente tem feito nos discursos, ofensas a leis, às instituições brasileiras, ao não se entregar voluntariamente em respeito aos tribunais, à justiça, às leis que o condenaram. O juiz Sérgio Moro fez essa especial concessão a ele como ex-presidente da República e ele não aproveitou. Poderia mostrar que, em respeito às leis e às instituições, iria se entregar voluntariamente. Em vez disso, cedeu aos radicais, se mostrou como agitador de massa, agiu como se estivesse acima das leis, como se fosse mais igual entre os brasileiros. Demonstrou a arrogância do príncipe. Ganhou tempo para ter a liberdade de afrontar de novo a lei, as instituições, a democracia, naquele discurso de 55 minutos, na suposta missa em memória da falecida Dona Marisa, sobre um carro de som, tendo ao lado um bispo aposentado, o Dom Angélico, um nome bem significativo. Ele mostrou semelhança entre o populismo nacional e o bolivariano. Foi tratado pela justiça, pela polícia, como alguém que é mais igual que os outros, né? Condenado em todas as instâncias da justiça.
na primeira instância em Curitiba, na segunda instância em Porto Alegre, na terceira instância no Superior Tribunal de Justiça, na última instância no Supremo, né? Sendo que esses tribunais superiores não aceitaram os recursos. Lula pode nunca mais sair da cadeia, né? Ele é réu em 6 processos e tem mais 2 denúncias. 2 processos em Curitiba, né? O próximo será o do sítio de Atibaia, e 4 em Brasília. E está denunciado em mais 2 inquéritos. Só para lembrar, né? Vem aí o sítio de Atibaia, o pagamento do silêncio de Cerveró, o dinheiro para Odebrecht fazer obras em Cuba, Venezuela, Angola, né? Os caças, a compra dos caças suecos, a medida provisória para favorecer montadoras e denúncia de organização criminosa no PT junto com Dilma, Gleisi, Paulo Bernardo, Vacari, denúncia de obstrução à justiça naquela conspiração que tentou nomeá-lo ministro para se livrar do processo, enfim, para entrar no foro privilegiado, né? Prisão de Lula é um aviso a todos os políticos. Ora, ninguém está acima da lei. Como ninguém está acima de Lula, todos os demais devem pôr as barbas de molho, ainda que não as tenham. Tal como o Marcelo Odebrecht foi um aviso para todos os empreiteiros e para todos os empresários, enfim, que se metam em organizações criminosas para ganhar mais dinheiro.